Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Bom, nosso tema ele começa na página 198 e o assunto de hoje é a crise do século XVII na Europa. A pergunta que vai nortear a aula de hoje é a seguinte: por que a crise do século XVII estava relacionada às disputas por mercados e colônias? Essa crise em relação à economia, e a gente vai caracterizar também a política do momento na Europa, que foi o absolutismo. E a transição, o esgotamento do mercantilismo passado para o capitalismo. Então a gente vai analisar política e economia na aula de hoje. E o primeiro parágrafo, então, fala assim: nas unidades 1 e 3, você estudou que a grande mudança política na Europa da Baixa Idade Média, ou seja, no final da Idade Média, foi a centralização do poder monárquico. Você viu que alguns países vão se formar, a burguesia apoiou essa centralização do poder e o texto continua. Os reis passaram a assumir poderes que antes eram exercidos pelos senhores feudais em cada local, em cada senhorio e cada feudo. Esses reis criaram impostos, criaram moedas de circulação em todo o reino, um corpo de funcionários administrativos, um exército permanente. Tudo isso que eu falei para você é um processo que a gente tem como formação do Estado moderno. Nós estamos no período moderno, né, na história moderna da humanidade, e o processo de formação desses governos vai passar, então, pelas características que a gente vai falar hoje. Um dos pontos mais importantes é entender que essa centralização monárquica, ou seja, essa concentração de poderes nas mãos de uma pessoa só, vai dar origem ao que a gente chama de monarquia absolutista, séculos XVI e XVII. O que é a monarquia absolutista? É um rei mandando em absolutamente tudo. Ele tem uma vasta autonomia, uma vasta liberdade de fazer o que ele quer. A gente tem alguns exemplos: Luís XIV, Luís XVI, Henrique VIII. Teve um rei que chegou a falar: o Estado sou eu. Então, nada fora do Estado, eu, rei, vou mandar e desmandar no meu governo. E aí o texto continua falando que os componentes essenciais do poder absoluto eram a vasta autonomia para criar impostos, vender cargos, burocracia para administrar a justiça, as finanças, as colônias, o comércio, enfim, o rei fazia tudo. E também isso aliado à religião. Vamos lembrar que Henrique VIII, o rei da Inglaterra, vai ser um dos fundadores do anglicanismo, uma das religiões ali da Reforma Protestante do século XVI. E uma frase que define esse momento é: uma fé, uma lei, um rei. Ou seja, esse rei vai ter uma religião, essa religião vai ser a única possível no território, o restante será proibida ou perseguida, e também um conjunto de leis que o rei coloca. Ele vai legislar, ele vai também cuidar do judiciário. Então, essa frase, uma fé, uma lei e um rei, ela retrata, ela resume essa ideia de regime absolutista. E esse regime absolutista, você tem que entender que a figura de uma pessoa concentrando poderes era criada uma narrativa para que essa pessoa fosse idolatrada, enaltecida, divinizada, mitificada, identificada com o Estado, e aí eles vão justificar tudo isso, você já vai entender como. E esse processo, esse período, a gente chama de antigo regime, onde eu tenho uma pessoa mandando em tudo e eu tenho o clero e a nobreza aproveitando seus privilégios aí, sendo sustentadas pelo Estado monárquico absolutista. E aí você pode perguntar: tá, mas como que conseguiram justificar um poder concentrado nas mãos de uma pessoa que mandava na economia, na política, na religião, no social, na cultura? É aí que entra na página 199 os teóricos do absolutismo. Ele traz dois principais: Thomas Hobbes, um filósofo, e daqui a pouco a gente vai falar de Jacques Bossuet, um religioso. Então a gente vai ter duas explicações, duas narrativas criadas no momento que justificavam então você obedecer, ser súdito de um rei que era absolutista. Então, a primeira parte fala sobre Thomas Hobbes, e ele justificava usando a razão, usando a filosofia e usando argumentos que vão sustentar essa ideia. Olha só, filósofo inglês, Hobbes defendia a ideia de que a natureza humana era má e egoísta. Em sua principal obra, Leviatã, Hobbes afirma que só um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade individual, impedindo a guerra de todos contra todos. Em resumo, o indivíduo deveria dar plenos poderes ao Estado, renunciando à sua liberdade para proteger a sua própria vida. Então, olha só, a ideia de Hobbes é: se não tiver um Estado forte, se não tiver um rei absoluto, vira bagunça. Tem uma frase dele que é assim:
o homem é o lobo do homem na guerra de todos contra todos. Então ele usava essa frase para falar o seguinte: olha, o ser humano é mau e egoísta, e ele, nessa maldade, nesse egoísmo, acaba não pensando nos outros, e aí vai virar um território sem lei. Essa era a justificativa criada por Thomas Hobbes. E aí o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que ser súdito de uma pessoa, porque essa única pessoa, esse Estado forte, esse rei absolutista, vai colocar leis, vai colocar regras nessa sociedade. Eu vou tirar a minha liberdade para proteger a minha própria vida. Então, essa é a ideia filosófica de Thomas Hobbes, em que só um Estado forte, só um rei absoluto, colocaria ordem, paz e harmonia nos territórios. Claro, gente, você não precisa concordar com essas ideias, tá? Eu só estou explicando uma das bases que justificava o absolutismo, o porquê que as pessoas deveriam ser súditas de apenas uma pessoa. Não bastando a razão e a filosofia, Jacques Bossuet, um bispo, vem com uma justificativa, uma narrativa, usando a religião como aquela, então, que te explicaria por que você deveria obedecer um rei absoluto. A ideia principal é a doutrina do direito divino dos reis. Como assim? O poder do rei expressava a vontade de Deus, desculpa. Então, de novo, o desejo do rei, o poder do soberano expressava a vontade de Deus. O rei Luís XIV, Luís XVI, Henrique VIII só foram reis porque Deus, então, estava expressando a sua vontade. E o que eles falavam deveria ser regido, deveria ser obedecido, porque isso expressaria uma vontade divina. E uma rebelião contra isso seria criminoso, porque você estaria quase cometendo um crime contra o próprio Deus. Então, olha só, usando a religião para justificar o porquê de obedecer apenas uma pessoa e concentrar poderes nessa pessoa. Isso no século XVI e no século XVII. Então, a gente pode perceber nesses dois exemplos que os teóricos do absolutismo, os dois que eu trouxe hoje, um vai usar a razão, que é Thomas Hobbes, usando a filosofia, e o Jacques Bossuet vai utilizar a religião, a doutrina do direito divino dos reis, para justificar essa narrativa de poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Na página 200, o livro vai começar a explicar por que a economia mercantilista começa a entrar num processo de esgotamento. Enquanto o rei está mandando em tudo, a economia ela vai passar por algumas transformações, e do mercantilismo a gente vai ver a ascensão do capitalismo, uma forma de economia aí que está vigente em boa parte do planeta. Então o primeiro parágrafo diz assim: para ampliar sua compreensão sobre o absolutismo, é preciso retomar um assunto da unidade 3, o mercantilismo, que foi a política econômica dos Estados modernos, visando fortalecer o reino e obter uma balança de comércio favorável. Os governos das principais economias europeias criaram leis que garantiam o monopólio da coroa sobre o comércio de alguns produtos. Estabeleciam taxas elevadas sobre as importações, controlavam preços, protegiam determinadas manufaturas, entre outros. Então, a gente viu lá um tempão atrás que no mercantilismo uma das bases dessa economia era vender mais e comprar menos. Por que vender mais e comprar menos? Para que o dinheiro, o ouro, a prata, não saísse do reino. Pelo contrário, chegasse no reino, já que eu estaria vendendo manufaturas desse próprio reino. Então, exportar mais, importar menos. E eu vou fazer a população importar menos elevando as taxas sobre as importações. Então, antes você pagava um valor X para importar tal produto de outro reino. Eu vou elevar, vai ser X mais Y essa taxa, porque eu não quero que as pessoas importem. Eu vou deixar mais caro isso. Então, as pessoas vão acabar comprando menos de fora e tentar comprar ali do mercado interno. Isso era uma das bases, foi uma das bases do mercantilismo. Já no parágrafo 2 e 3 ele continua falando o seguinte: com as grandes navegações, momento lá que Portugal, Espanha, França e Inglaterra vão fazer suas conquistas além mar, as colônias foram organizadas para atender o principal objetivo do mercantilismo, que era fortalecer o Estado Nacional, era acumular metal precioso, vem o metalismo para embasar toda essa ideia. Em geral, as colônias cumpriram esse papel, fornecendo à metrópole metais preciosos e gêneros agrícolas de alto valor comercial. É só você lembrar do exemplo de Portugal e Brasil. Portugal vem para cá buscando metal precioso, não encontra, o que vai fazer? Vai plantar cana-de-açúcar, um gênero agrícola de alto valor, né, porque na produção de açúcar teria um bom retorno, e aí começa o ciclo do açúcar no Brasil. E o texto continua.
Para isso, se estabeleceu o exclusivo comercial metropolitano. E aí ele vem e explica para você o que é esse exclusivo comercial metropolitano. Garantia à coroa o monopólio do comércio colonial, ou seja, você que estava no Brasil não poderia comercializar com qualquer outro país. Você, como colônia de Portugal, só poderia comercializar com Portugal. Isso vai possibilitar, claro, isso foi uma regra imposta, né, pelo próprio rei português. Mas por que ele faz isso? Para garantir a exclusividade comercial, para garantir o fortalecimento do seu reino, para garantir a acumulação de capital. E aí o texto continua. O rei, por meio de uma carta de concessão, transferia aos mercadores do reino o direito de comercializar com as colônias, mediante pagamento de um tributo. Então, eu sou o rei, você é o comerciante português, e eu autorizo você e apenas os portugueses para fazer comércio com o Brasil. E aí o texto continua. As práticas mercantilistas variavam de um país para outro. E aí, no último parágrafo, ele vai começar a te explicar essa transição do mercantilismo para o capitalismo. Então, para finalizar, diz assim: de qualquer modo, no século XVII, a crescente disputa por mercados e possessões coloniais entre as principais potências indicava que o mercantilismo era incompatível com a expansão da economia capitalista, e você vai entender o porquê que uma coisa é incompatível com a outra. No século XVI, Espanha e Portugal expandiram seus impérios coloniais, enfrentando pouca concorrência estrangeira. Porém, com o crescimento das manufaturas e do comércio marítimo de outros países, principalmente França, Inglaterra e Holanda, as possessões espanholas e portuguesas viravam alvo desses novos agentes do mercado mundial. A disputa por colônias entre postos comerciais entrou em choque com as restrições do mercantilismo. Ou seja, essa nova economia de liberdade comercial vai bater de frente com a ideia de exclusivo comercial metropolitano, porque o comerciante que está na colônia, ele não quer comercializar só com a metrópole, ele quer comercializar com quem pagar o melhor preço. E aí, essas ideias acabam entrando em choque, porque no mercantilismo você só poderia comercializar com a sua metrópole. Já alguns comerciantes vão bater de frente com essa ideia, porque querem comercializar com outros locais, com outras políticas. E é isso então. Resumindo a aula de hoje, você viu o Estado absolutista se fortalecendo, teóricos justificando isso, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes, e por fim, essas conquistas ultramarinas vão trazer algumas características e algumas delas vão acabar se esgotando porque o momento estava mudando, estava sofrendo uma transição e a política econômica vai dar aquela balanceada. As ideias absolutistas na economia, elas não vão ter mais tanta força assim, porque agora os comerciantes, a burguesia da América, da Ásia e de outros locais querem comercializar como um no todo. Isso vai bater de frente com a ideia de apenas metrópole pode comercializar com a colônia. O contrário, né? Que a colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Isso vai dar origem a algumas guerras, que está na página 201, vai dar alguns exemplos ali, mas daí a gente conversa num outro momento sobre isso. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.